Olá, pessoal! Estou aqui para iniciar com vocês mais uma aula da nossa disciplina de ensino religioso. Então, começando com uma simples pergunta: o que é religião? Para vocês, o que é que significa essa palavra? Então, a palavra religião, ela tem origem latina, que significa religar. Ou seja, a religião é tudo aquilo que nos religa ao divino e a algo sagrado. E, pessoal, deixando bem claro para vocês, não são todas as pessoas que têm uma religião e que seguem crenças ou culturas divinas. Existem pessoas que são o que nós denominamos de ateístas, elas não seguem nenhuma religião e elas têm como base o ceticismo, ou seja, elas duvidam, elas fazem perguntas sobre tudo aquilo que é considerado divino e não acreditam que exista justamente algo sobrenatural que explique os acontecimentos do mundo e também não acreditam nessas divindades que estão superiores ao ser humano. Então, a religião surgiu em algum momento entre os períodos Paleolítico e Neolítico. Para aqueles que não lembram o que é que significa esses termos, o Paleolítico foi justamente o período em que o ser humano era um nômade, ou seja, ele não tinha moradia fixa, porque ele estava constantemente se deslocando em busca de alimento, em busca de comida, pois naquela época o ser humano era coletor, ou seja, coletava frutas, sementes e também caçador. Ele caçava animais. E o período neolítico foi justamente quando o ser humano começou a aperfeiçoar características que o fizeram adotar a agricultura como uma das suas principais atividades e também a domesticação de animais. E se tornou sedentário, ou seja, não precisou mais ficar se deslocando em busca de alimento, pois por meio da agricultura ele já conseguia produzir o próprio alimento, podendo fixar uma moradia em um determinado local. E, pessoal, existem religiões politeístas, monoteístas e panteístas. As religiões politeístas são justamente aquelas que acreditam em vários deuses, como, por exemplo, na Grécia Antiga, eles acreditavam em vários deuses, como o exemplo aqui que eu trouxe nessa imagem, tem a fotografia de Zeus, Hera, Hades, Poseidon, que na Grécia Antiga eles diziam que justamente esses deuses eles se localizavam no Monte Olimpo e que tinham poderes, eles eram imortais. E os monoteístas são aqueles que acreditam em apenas um único Deus, como por exemplo o cristianismo, no islamismo também. Aqui nessa imagem eu trago uma representação de Jesus, que é justamente uma figura divina, né, do cristianismo. E tem também as religiões panteístas, que pan significa tudo, e teístas vem de teos, que significa Deus. Ou seja, para as religiões panteístas, tudo é Deus. Ou seja, eles acreditam que a representação, ou seja, as ações espirituais que acontecem e divinas no mundo, elas têm explicação por base na natureza. Ou seja, a natureza é o divino também. E cada religião, elas trazem consigo símbolos, rituais e cerimônias que caracterizam cada uma delas. Como eu mostrei na aula passada, a cruz, por exemplo, é um símbolo muito conhecido por nós, já que o Brasil tem, em sua maioridade, a religião cristã, que utiliza a cruz como um dos seus símbolos. E o que são os rituais e as cerimônias? Por exemplo, os cultos realizados pela religião protestante que existe no Brasil e em muitos outros países, é um tipo de ritual que caracteriza essa religião. As celebrações também que ocorrem aos domingos nas religiões católicas também são um tipo de ritual. E não só esses, muitos outros que acontecem em diversas religiões. E outro fato que é bom vocês saberem, pessoal, a princípio, quando houveram os primeiros sistemas religiosos, eles surgiram para explicar fenômenos da natureza, como, por exemplo, a chuva, os ventos. Inclusive, até hoje, ainda tem alguns fenômenos da natureza que são associados a crenças divinas, como, por exemplo, aqui no Ceará mesmo. Quem já não ouviu que quando chove no dia de São José é porque o inverno vai ser bom por aqui? Eu escuto isso desde criança, dos meus tios e tias que falavam isso para mim. E
outro fato importante são essas 4 principais religiões que existem no mundo. São elas que abrangem uma maior parte da população mundial. O cristianismo é a religião que consegue abranger mais pessoas, ou seja, 31,4% da população mundial se considera cristã, ou seja, pratica justamente esses rituais, cerimônias do cristianismo. 23,2% da população mundial se considera parte da religião denominada islamismo. 15% da população mundial se caracteriza como pertencente à religião do hinduísmo e 7,1% do budismo. Outro fato importante que eu quis trazer para vocês é que lembra que eu falei que tem pessoas que não se consideram de nenhuma religião e são elas consideradas ateus? Então, essas pessoas abrangem cerca de 16,3% da população mundial, ou seja, aquelas que não se consideram de nenhuma religião e que também não acreditam na divindade, nessa divindade superior que muitas outras religiões pregam. Inclusive, é um número bem grande, se vocês observarem, é maior até que o hinduísmo, ou seja, está em terceiro lugar esse número, perde apenas para o cristianismo e o islamismo. Se essas pessoas sem religião, elas fossem de uma religião só, elas estariam em terceiro lugar. Então, justamente por ser as 4 religiões que mais influenciam no mundo, eu vou justamente abordar muito elas nas nossas aulas. Não irei doutrinar vocês para nenhuma dessas religiões. Vou mostrar a vocês aspectos culturais, religiosos, como elas influenciam na literatura, na arte, e justamente como elas fazem a paisagem natural de certas regiões mudarem e se adaptarem a elas. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários abaixo as perguntas que vocês tiverem. E então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido produtiva, que vocês tenham aprendido algo a mais sobre a disciplina de ensino religioso. Também tenham em mente que não são todas as religiões que elas procuram explicar como foi que surgiu o mundo. Algumas delas, como por exemplo o budismo, ela se foca em aspectos como a parte espiritual do ser humano e saber não se interligar com a dor, se livrar da dor durante a sua vida. E justamente são as abordagens desses tipos diferentes de aspectos de cada uma delas que eu irei trazer para vocês. Então, tenham um bom dia, ou uma boa noite, boa tarde a todos e tchau, tchau!